pedacinho que está em contato com o ar, ele pode sim se decompor, tá? A parte de dentro, eu vou dar a minha opinião, né? E tem muitas brigas por aí por conta de outras opiniões e achismos, tá? Então, o que que acontece? Essa flor, ela tá dentro da resina. Se ela tiver totalmente vedada, ou seja, diferente dessa aqui que eu te mostrei, que tem um pedacinho para fora, ela não vai se decompor, tá? E por que que eu te falo isso? Porque lá dentro, para se decompor, precisa de uns bichinhos, que são as bactérias, e elas precisam primeiro de ar para respirar e de comida para viver, né? Que nem a gente. E tem outros tipos de bactérias que não precisam de ar, tá? Então, se você tá ali dentro, teria ar? Não. Então, você precisaria daquele bichinho que, para viver, não precisa de ar. Mas, ainda assim, primeiro que ele vai precisar de um outro tipo de gás, né? Que não seja o oxigênio, mas ele vai precisar de comida também. E aí, que comida que vai ter ali? Ah, ele vai comer a flor. Tá, mas ele vai comer a flor, ele vai ter filhotinhos, ele vai se multiplicar, né? E vai ter comida para todo mundo? Então, quer dizer, vai chegar um momento que ele não vai conseguir sair para fora porque ele tá ali dentro, ele vai acabar morrendo. Então, dificilmente vai se decompor. Outro detalhe é que para se decompor tem cheiro. E de todos esses trabalhos que eu fiz ao longo de 5 anos e também do mundo inteiro, não tem um histórico de um produto que derreteu ou, sei lá, embolorou ou se decompôs, tá? Então, a chance disso acontecer é muito pequena. Para eu te dar 100% de certeza ou para qualquer outra pessoa te dar 100% de certeza, ela precisa te mostrar um teste, um exame que realmente corte essa peça no meio e veja o que tem ali dentro e faça uma análise, tá? E aí você vai investir dinheiro para um enfermeiro, para alguém fazer esse teste, para poder usar um maquinário, para dizer com certeza para você se não tem nenhum tipo de bichinho que decompõe ali dentro. Mas isso é caro, tá? Então, assim, se alguém vier falar alguma coisa, você pode justamente entrar com esse argumento que eu trouxe para você, que foi um argumento baseado com químicos e biólogos da USP e do Butantan, então são pessoas com grande conhecimento que chegamos a essa conclusão. Claro que também, para eu dar 100% de certeza para você, eu também precisaria desse teste, tá? Mas eu diria aí com uns 99% de certeza que não vai embolorar. Primeiro, por conta disso que eu te expliquei. Segundo, porque não tem nenhum histórico de peça como essa aí pelo mundo. E lembrando que resina é um tipo de plástico. E a gente já sabe das histórias dos plásticos por aí, né? E muita gente discute, já eliminamos os canudinhos de plástico e agora o pessoal tá aí tentando substituir outras coisas também, tirar o maior número de plástico possível, justamente porque ele demora para decompor, né? Anos, questão de 1000 anos, sei lá, mas muito tempo. E a mesma coisa para o trabalho que a gente faz. Então a resina, ela é prima aí dos plásticos, então realmente ela propriamente dita também leva muito tempo para se decompor, tá? Se você vê uma peça embolorada por aí, tenha certeza disso daqui, ó. Se não tem um teco de peça para fora, de flor para fora. E aí pode sim embolorar, mas vai embolorar só essa parte aqui de fora, essa parte superficial. Você não vai ver bolor ali dentrão. Ai, Tassi, mas eu fiz uma peça e ela encolheu, tá? Vai ter gente que vai falar isso pra você também. E a questão de encolher é justamente por quê? Porque tinha água. Não fez um processo muito bom. Isso se fez um processo porque ao longo do tempo isso vai se reduzindo, tá? Isso acontece também, por exemplo, quando o pessoal incrusta as aranhas, as borboletas, e isso é um trabalho feito com resina que também, ó, é bem antigo, escorpião. E aí você também não tem um histórico de, sei lá, um escorpião que se decompôs ali dentro, tá? E aí eu já tô falando de coisas para muito mais de 5, 7 anos, que é aí o histórico dos trabalhos afetivos. Nesses casos, por que que encolhe? Porque tinha água ali dentro e daí foi dando uma mini reaçãozinha ali, mas são reações diferentes de decomposição, tá? Então não estava bem desidratado ou tinha algum fluido, no caso, sei lá, das aranhas, dos escorpiões, então tinha ali, sei lá, tipo um sangue, né? Eu não sou bióloga, mas só pra gente entender
tipo, tinha alguma coisa ali dentro, como se fosse um sangue, que também tem muita água, e aí ele foi dando uma encolhida. E aí essa aranha, esse escorpião, essa flor, ela pode dar uma mexidinha, uma soltadinha dentro da peça. Outro detalhe que é muito importante a gente lembrar é o que? A resina, ela encolhe. Por que ela encolhe, Tás? Ela não tem um monte de gás ali dentro, ela é um líquido que ela põe esses gases para fora e vira uma pecinha dura, um sólido. Então, pensa que para ela tirar todos esses gases de dentro dela, ela enxuga, ela encolhe, tá? Não tem como ela ficar do mesmo tamanho e colocar meia dúzia de gás por aí. Nesses casos, claro que a resina poliéster, ela vai encolher mais do que a resina epóxi, tá? Só que esse processo de encolhimento, ele é de ambos os lados, ou seja, fora para dentro, então ela encolhe, e de dentro para fora também. Então, tudo que tá ali dentro, ele vai encolher, só que ele vai encolher para dentro dela, não para dentro do centro do seu enfeite. O que eu quero dizer? Não é toda essa resina que vai ir para dentro pro centrão. Ela vai para dentro, mas ela vai para dentro dela. Então, se aqui no meio tiver algo que não seja resina, ela não vai para dentro daquilo, ela vai pro lado oposto. Então, é como se fosse que esse pedaço de resina, ele encolhe para cá, esse encolhe para cá, esse encolhe para cá, esse encolhe para cá. Ele não vai fazer isso aqui. Ele não vai encolher pro centro. Então, nesse processo, você vai ver aí uma flor ou um inseto solto, um pouquinho solto dentro da resina. E espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido trazer aí algumas informações que são técnicas, mas de uma forma mais sutil, mais suave, para que você consiga entender de uma maneira simples, que esse é o objetivo da Academia Bangalô.